Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Queremos dar boas-vindas aos nossos amigos, pessoas que nos acompanham nesta live aqui da Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Fica o nosso pedido aqui para que vocês compartilhem a mensagem da Palavra de Deus, para que possa abençoar outras pessoas. Nós vamos fazer uma oração neste momento, já nos preparando para ouvir a Palavra de Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e queremos que essa Palavra possa cair em boa terra, abençoar muitas famílias, muitas pessoas que vão acessar a página da igreja e poderão receber a porção da Tua Palavra. Rogamos que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração, para que essa palavra seja uma bênção, para transformar vidas, para que vivamos para o louvor da Tua glória. Aceita a nossa gratidão, pois nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, antes de nós lermos o texto, eu quero dar uma informação para a igreja. Eu, a minha família e alguns membros da igreja, nós pegamos o Covid-19, mas graças a Deus, nós estamos aqui para poder continuar o nosso trabalho da pregação da palavra, de pregar o Evangelho de Cristo. Mas nós somos gratos a Deus por nos ter livrado, nos dado a cura do Covid-19. Realmente é terrível essa enfermidade. E depois aqui desta live, nós o grupo de irmãos que estão aqui, porque Ribeirão Preto está em lockdown até amanhã, o estado de Ribeirão Preto, aqui a nossa cidade não está, os hospitais, pelas informações, estão lotados, e tem muitas pessoas que estão aguardando para serem hospitalizadas. Então está uma situação muito crítica em Ribeirão Preto. E vamos estar orando aqui, vamos ter um grupo aqui, a igreja vai continuar orando, clamando a Deus, para que Ele, pela sua graça e misericórdia, possa resolver esse problema do Covid-19, essa pandemia, que as vacinas possam acelerar, outros remédios sejam providenciados, Deus dê sabedoria às autoridades que trabalham nesta área, para que tenhamos outros medicamentos para acelerar, não só no Brasil, em outras nações, para resolver esse problema gravíssimo que tem afetado a economia, que tem atrapalhado as pessoas nos seus empregos, tem crescido muito o número de pessoas que estão carentes de uma cesta básica, precisando de ajuda. Por isso que a igreja precisa redobrar as orações, fazer esse clamor a Deus, porque Deus é misericordioso e Ele está atento às nossas orações. Nesta live, nesta mensagem, eu quero ler dois textos da Palavra de Deus, um em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, e Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Nós falaremos sobre a felicidade está garantida para todos que ouvem a Palavra de Deus. A felicidade está garantida para todos que ouvem a Palavra de Deus. Então vamos ler o texto de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. A Palavra de Deus nos diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu
comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus abençoe essa leitura. Vamos ler ainda Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus queridos, nós estamos tematizando esta palavra, esta mensagem, para abençoar o teu coração. A felicidade está garantida para todos que ouvem a palavra de Deus. É muito importante abrir um parêntese aqui no início dessa mensagem e deixar muito claro, porque todas as nações estão passando por um momento de conflito por causa da pandemia, e tem os desdobramentos na área econômica, na área social, de maneira que no meio desse caos mundial, os problemas políticos se agravaram. E agora vem um pastor e vem falar de felicidade. Parece um paradoxo, mas é exatamente diante de parecer um paradoxo, eu quero garantir para todos os ouvintes, aqueles que vão acessar a página da igreja e vai acessar essa mensagem, eu quero garantir o que diz a palavra de Deus, que a felicidade já está garantida para todos que ouvem a palavra de Deus. E é por isso que Jesus comparou um homem que ouve a palavra de Deus e as pratica a um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse homem é comparado a um homem prudente. E Jesus deixou bem claro que não importa a circunstância, aconteça o que acontecer, ele usa a linguagem. Ali em Mateus capítulo 7, vem a chuva, vem as tempestades, vem os ventos, vem o que vier. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica, é considerado um homem prudente, e a casa não vai cair. E se você verificar o início do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus começa o Sermão do Monte falando sobre felicidade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os mansos. Jesus está falando de felicidade, mostrando que a felicidade não depende das circunstâncias, não depende da situação que o mundo está vivendo, não depende. E se você quiser ser uma pessoa feliz, preste muita atenção nessa palavra de Jesus, porque ele coloca de uma forma muito clara, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele fala que é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio o que vier, essa casa não vai cair.
E Jesus está garantindo, portanto, a felicidade para esse homem, para essa mulher. Mas Jesus, em seus ensinos, deixa bem claro que ouvir a palavra de Deus é diferente de apenas escutar. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. As duas palavras gregas para ouvir e escutar são: a primeira palavra grega para ouvir é phonimos, daí vem a palavra fone, e a outra palavra é akou, e essas palavras significam prudente, sábio, sensato, obediente, etc. Portanto, os verbos ouvir e escutar vão depender de sua colocação na frase. Em outras palavras, Jesus deixa claro que vai depender de seu coração se você está ouvindo, se você realmente está escutando a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, Adão e Eva, veja só o que diz aqui: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão e Eva: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, meus queridos, Adão e Eva já tinham ouvido no sentido físico a ordem de Deus. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Quando Adão e Eva decidiram não ouvir a voz de Deus no sentido de obedecer, de praticar a palavra de Deus, eles começaram a experimentar as consequências do pecado. É o que diz o texto que nós lemos. Por isso, vejamos como é super perigoso ouvir a palavra de Deus apenas fisicamente. Eu quero voltar a chamar-lhes a atenção. É super perigoso ouvir a palavra de Deus apenas fisicamente, escutar a palavra de Deus apenas fisicamente. É exatamente o que nós vimos acontecer com Adão e Eva. Eles ouviram fisicamente, Deus tinha ordenado e eles ouviram, eles escutaram a palavra de Deus, que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus tinha dito, que haveria consequências. E a partir do capítulo 3 nós podemos ver o homem em rebeldia, em desobediência, e começa as consequências. Veja só no capítulo 3, logo que o homem desobedeceu, preferiu ouvir a voz da serpente, a voz de Satanás. Versículo 7 fala das consequências de apenas ouvir fisicamente e não ouvir com o coração e não obedecer a palavra de Deus. Versículo 7 fala que, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A primeira consequência é a tentativa de fugir da presença de Deus. Se você leu o texto do capítulo 2, o homem tinha um relacionamento com Deus. Na virada do dia, Deus batia um papo com Adão e Eva. Tinha um relacionamento. O homem tinha esse relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que o homem pecou, e Deus já tinha dito para eles das consequências. Nós vemos aí no capítulo 3, versículo 7, eles tentam fugir da presença de Deus. E no versículo 9, nos diz assim, olha, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O homem então, Adão e Eva perderam esse relacionamento de estarem na presença de Deus. É Deus que vai atrás do homem, à procura do homem. Onde estás? E o versículo 10,
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Outra consequência, eles passaram a ter medo de Deus, vergonha, e a tentativa de fugir, de se esconder. E o versículo 11, e até o versículo 13, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse-lhe o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Logo após Adão e Eva desobedecerem a palavra de Deus, eles tiveram dificuldade de assumir os seus próprios pecados. Portanto, o problema não estava na audição física, mas sim no coração. Meus queridos, Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 15, essa questão de apenas ouvir fisicamente. Olha o que Jesus disse no capítulo 15: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E no versículo 18 até o 20 ele fala assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Então Jesus deixou bem claro que o problema não está na questão do ouvir fisicamente. Jesus está falando que o problema está no coração. Isso me faz lembrar de uma história. Lá na minha casa nós tínhamos um cachorro, que nós demos um nome para esse cachorro chamado Parabelo. É um cachorro que deixou bastante saudade para nós, que era um cachorro muito brincalhão. A gente tinha bastante relacionamento, meus filhos, minha esposa, um cachorro muito bom para a convivência. Mas esse cachorro que nós tínhamos, chamado Parabelo, tinha um grave problema. Quando ele escapava, o portão estava meio aberto e ele escapava para a rua, ele rolava na carnice, em coisas fedidas, ele rolava e ele voltava para casa. Depois de um tempo ele voltava para casa. Mas como que nós podíamos ter um relacionamento com esse cachorro? Imagina a situação que nós ficávamos, porque o fedor, a caatinga era insuportável. Embora nós amávamos esse cachorro, mas não tínhamos como ter esse relacionamento naquele momento quando aquele cachorro queria entrar para casa. Graças a Deus que a minha esposa, para resolver esse problema, ela tinha, com toda a paciência, tinha que dar um banho com água quente, com shampoo, depois passar até perfume, para eliminar, para resolver o problema. Porque não tínhamos condições de ter convivência com esse cachorro. E Deus está nos mostrando na história que nós lemos, lá no Jardim do Éden, o homem tinha esse relacionamento com Deus. Enquanto o homem obedecia à voz de Deus, o homem tinha um relacionamento. Esse Deus santo, maravilhoso, o homem tinha esse relacionamento. Mas a partir do momento que o homem não ouviu a voz de Deus no sentido de obedecer, o homem ficou fedido, ficou parecendo esse cachorro que nós tínhamos. Deus santo, como que Deus pode se relacionar com o ser humano todo fedido, todo sujo, no lamaçal do pecado? Deus, na sua graça e misericórdia,
Continua dando oportunidade, porque logo que o homem pecou, Deus vai à procura do homem. Deus entra em providência e Deus apresenta um plano maravilhoso para que o homem pudesse restabelecer a felicidade, a alegria e pudesse voltar a estar na presença de Deus. Por isso que Deus planejou, capítulo 3:15 de Gênesis, que Deus fala que ia levantar da semente da mulher alguém para esmagar a cabeça da serpente, alguém para fazer essa limpeza, tirar esse fedor, essa caatinga provocada pelo pecado, porque o pecado, como nós vimos aqui no texto, traz muitas consequências, muita destruição, e a principal destruição é a morte, tanto física, quanto principalmente a morte eterna, a separação definitiva de Deus. Por isso que Jesus precisou vir, e a solução que Jesus trouxe para a humanidade, Jesus veio trazer então, através do seu sangue, para nos lavar, nos purificar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus, pudéssemos entrar na presença de Deus, e poder conversar com Ele, e poder viver uma vida feliz. Portanto, para estar na presença de um Deus Santo, precisamos obedecer a sua palavra. É o que nós tematizamos. A felicidade está garantida para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço: você quer garantir a sua felicidade? Você realmente quer ser feliz? A palavra de Deus nos deixa com os corações tranquilos e cheios de esperança, e com a garantia que todos aqueles que quiserem a felicidade, e essa felicidade, ela começa no momento que você toma a decisão no seu coração, não apenas com as orelhas, com os ouvidos, mas com o teu coração. Você toma a decisão de ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler para você, mostrar para você, garantir para você que é possível você viver feliz, independente de circunstâncias. Em Hebreus capítulo 1, fala o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, é criador do universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus o Pai. Portanto, você quer garantir a sua felicidade? Deus continua falando. Jesus, o Criador do universo, Ele tem todo o poder e Ele veio resolver o problema que causa todas as espécies de males, todas as enfermidades, mortes e destruição, conforme nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, a casa que foi construída na areia. O construtor que construiu a sua casa, a sua vida na areia, e a areia representa uma pessoa que acha que é possível ser feliz só por ter uma vida financeira bem-sucedida, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que tem muitos bens. Isso é construir a casa sobre a areia. Mas, conforme diz a palavra de Deus também lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3,
Bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas escritas, porque o tempo está próximo. Veja que coisa maravilhosa. Eu estou afirmando diante da palavra de Deus que a felicidade está garantida para quem ouve a palavra de Deus, e o próprio Jesus está falando para mim e para você. Bem-aventurado, feliz aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, ouvem as palavras da profecia do próprio Jesus, porque o tempo está próximo. Você tem ouvido as profecias proferidas por Jesus? Jesus está garantindo para você, meu querido, que o seu sangue, que foi prometido lá no Jardim do Éden, nos purifica de todos os pecados. E essa purificação é a garantia para termos um relacionamento com Deus, tanto a começar aqui nesta vida, e continuaremos nesse relacionamento com Deus quando Jesus voltar para nos buscar, ou quando nós partirmos para a eternidade. Está garantido por Jesus. Romanos capítulo 6, 23, a palavra de Deus nos fala: porque o salário do pecado é a morte, as consequências do pecado é a morte. A desobediência de Adão e Eva atingiu toda a raça humana, é como um pecado, é como uma doença hereditária, passa de pai para filho, e trouxe todo esse caos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e a tendência é piorar cada vez mais, porque o próprio Deus já tinha dito: no dia em que der comer, certamente morrerás. Deus está falando sobre um pacotão de consequências causadas pelos pecados. É por isso que nós temos visto tanta gente sofrendo, tantas pessoas passando por luto, muito sofrimento. E antes de Cristo voltar, a tendência é piorar cada vez mais, como consequência dos pecados que os homens cometem. E parece que tem se multiplicado a iniquidade, os pecados no alto escalão, em toda a área política, nas autoridades, nas famílias e até mesmo no meio de pastores e religiosos. Tem se multiplicado a iniquidade. E as consequências nós estamos colhendo. A sociedade está colhendo as consequências da rebeldia, da desobediência, de não ouvir a palavra de Deus. Porque a casa não vai resistir, a casa que é construída na areia, não resiste e não vai resistir ao julgamento de Deus. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O projeto de Deus é vida eterna, é felicidade, é paz, é vida abundante. É por isso que lá em Atos capítulo 3, versículo 19... arrependei-vos e convertei-vos. É o que diz a palavra de Deus para você, meu querido. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que sejam cancelados, para que sejam apagados, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença de Jesus na sua vida, no seu coração. É por isso que Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra, eu as conheço e elas me seguem, elas me obedecem, e eu lhes dou a vida eterna, e eu lhes dou a felicidade, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Portanto, meus queridos, eu quero terminar com a palavra de Jesus, garantindo que a felicidade está garantida para todos que ouvem a palavra de Deus. É Mateus capítulo 7. Jesus deixou claro: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Se você quer garantir a sua felicidade, você quer garantir que a sua casa não vai cair, e aconteça o que acontecer, eu posso afirmar, diante da palavra de Deus, posso garantir para você a felicidade, e posso te prevenir, conforme Jesus disse, que no mundo teremos aflições, vai acontecer muitas coisas ainda, de sofrimentos, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre as nações, muitas coisas terríveis vão acontecer. Mas não importa, se você colocar em prática o que Jesus disse aqui, apenas ouvir, não no sentido físico, mas ouvir com o coração, está disposto a obedecer, a praticar esta palavra, Jesus está dizendo que a tua casa não vai cair. Jesus está dizendo que você será sempre uma pessoa feliz. Sempre você será feliz, tanto aqui nesta vida, e quando a morte te vier buscar, ou quando Jesus voltar, a felicidade será plena, porque estaremos para sempre com o Senhor, estaremos na presença do Senhor para sempre, e na presença de Deus, a fartura de alegria, a plenitude de alegria. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. O homem perdeu, por causa do pecado, essa alegria, porque ele perdeu esse relacionamento. Mas em Cristo, Jesus vai restabelecer esse relacionamento, para você voltar a ter um relacionamento com Deus, a estar na presença de Deus. E é possível estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Volta a repetir, é super perigoso você apenas ouvir a palavra de Deus fisicamente. Você tem que demonstrar que você está ouvindo fisicamente, mas está interessado em praticar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. E assim sendo, Jesus está te presenteando com a felicidade. E a minha oração é que Deus te abençoe, que você realmente viva essa felicidade prometida e garantida por Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma boa semana. Deus te abençoe, você e a sua família. Nós estaremos entrando em oração agora por você, pela sua família, pela nossa cidade que está em lockdown. Vamos estar orando também pelo nosso país e pelas autoridades constituídas. Deus te abençoe e receba um abraço aqui do pastor Carlos e da igreja. Que Deus te abençoe.